Rage é o nosso nome enquanto artistas e produtores, tocamos guitarra e bateria desde os 14 anos. Desde esse primeiro contacto que soubemos que inevitavelmente a nossa vida estaria ligada à música. Mas só se tornou claro para nós, mais tarde, em meados de 2017, quando decidimos tomar o passo mais importante então, de fazer tudo ao nosso alcance para um dia vivermos da música. Desde então que embarcámos numa viagem à procura do nosso próprio som e que só se tem tornado ainda mais especial pelo facto de trabalharmos e colaborarmos com tantos outros produtores, artistas, songwriters, músicos, tanto em Portugal como lá fora. Neste longo processo de últimos anos, também criámos a nossa primeira banda, os Twin Peaks, com o Pedro Jonatas no baixo, o Pedro Chevesse nos teclados e também a nossa banda de rock, os Deusa, com o João Afonso na voz e nas letras, o Bernardo Cruz nos teclados e também o Pedro Jonatas nos baixos. Relativamente ao nosso percurso de songwriting e produção, tudo começou muito através da relação e parceria que tivemos com o Last, com quem aprendemos tanto. A seu lado e dos nossos bros Bernardo Cruz e Bernardo Adário, fomos contribuindo para diversos projetos de artistas como Richie Campbell, Dillas, Wet Bad Gang, Prof Jam, etc. Foi aliás na primeira sessão que tivemos com o Last, conhecemos o Dillas na altura da criação do Clima. E desde então temos o prazer de colaborar com ele e de fazer parte integrante da sua banda ao vivo. Desde o início deste processo fomos também criando e lançando sample packs, alguns dos quais originaram temas do novo projeto do Slow J. Toda a grandeza ainda é sinal da minha insignificância. A nossa relação de trabalho com o Soul J começou em 2021, quando decidi enviar uma mensagem privada com uma data de samples e beats que tinha guardado. Basicamente disse-lhe: tens aqui umas ideias, pode ser que algo te inspire, e ele respondeu que tínhamos vindo em bom timing. Fomos tendo diversas sessões ao longo dessa última metade do ano 2021, criámos demos, ideias, nada se concretizou, mas só estar ali com um dos nossos produtores e artistas que mais nos inspiram foi por si só recompensante. Foi então no início do verão de 2022 que a viagem e o processo Afrofato começou para nós. O Slow J enviou-nos o Grandeza, o a capella, e explicou-nos tanto a visão que ele tinha para a canção, como para o trabalho que vinha a construir desde o seu último álbum, You Are Forgiven. Este é o exemplo perfeito do desafio que adoramos ter nas nossas mãos. Mal ouvimos o a capella do Jay, fez-nos logo lembrar Zeca Afonso e o canto alentejano. Ficámos então com o desafio de aliar algo tão tipicamente português a um ritmo mais africano, tal como a visão dele pedia. Tendo em conta os fãs que somos da obra dele, este abrir o jogo da visão que ele tinha para o seu terceiro álbum tocou-nos muito. Numa manhã no nosso quarto em casa dos nossos pais, decidimos pôr mãos à obra. Começámos então por gravar umas guitarras com o nosso filme melódico mais tuga. Passámos para os drums, começámos a chopar uns drum loops do Nami, que é um dos nossos sound designers, produtores e artistas de Cabo Verde favoritos. E por fim gravámos as percussões finais. Aquilo que tentámos fazer foi recriar, através da nossa interpretação, o famoso ritmo cabo-verdiano batuque. E para dar um feel mais orgânico, gravámos o António a bater em diversas partes do corpo e também os takes de percussão e com vassouras no carrom. Nessa mesma tarde enviámos a nossa proposta ao Soul J e ele ligou de imediato a dizer que parecia que estava a ouvir o álbum dele. Depois disso, adicionámos ainda um synth bass e a partir daí, como grande produtor que o Slow é, pegou em toda a matéria-prima que tínhamos criado, arranjou e estruturou toda a canção e beat na versão que conseguimos ouvir hoje em dia no Colors. Grandeza terá sempre um lugar especial em nós, tanto pela mensagem que contém e aquilo que representa, como também pelo facto da visão sónica e impressa ter sido uma espécie de entrevista de trabalho que levou o Slow J a convidar-nos para coproduzir o álbum em que ele andava a trabalhar há 3 anos. Tudo acabou por fazer sentido, porque nós os dois somos fruto dessa mistura de cultura portuguesa e africana com que crescemos em Lisboa. O Grandeza espelha isso mesmo e, sonicamente, o álbum vem nesse mesmo seguimento. No início do processo de criação do AF, tentámos replicar um pouco a forma que tinha resultado no Grandeza. A partir das mais de 40 demos que o Slow J tinha vindo a criar desde há 3 ou 4 anos, fomos pegando nas músicas, nas demos que mais nos inspiravam, que mais gostávamos, retirávamos o a capella e criávamos um novo instrumental de raiz. Porém, também houve algumas músicas que surgiram completamente novas durante o processo do álbum. Exemplos disso foi o Where You At, o Tata, o Cabeça e o Cor da Pele. Ao longo deste processo de produção,
a nossa dinâmica com o slow foi sempre muito fluida e natural. Algo que aconteceu muito também foi um back and forth com o Henrique, que estava em Londres, a receber beats e versões mais avançadas que íamos fazendo, para ele então dar novas roupagens às músicas, quer fosse gravar novas samples, ou criar novas samples, gravar novas layers, guitarras acústicas, ou quer mesmo fosse melhorar as texturas sónicas dos instrumentais que íamos tendo. Só para ser uma noção, ao longo de todo este processo de produção, muitas das músicas foram tendo 3 ou 4 ou 5 versões diferentes, e isto sempre num constante espaço de experimentação. Foi assim que grande parte das demos e ideias foram surgindo e avançando no álbum, e foi nesse ambiente que fomos encontrando o som do Afrofado. É importante referir também que uma das nossas formas favoritas de trabalhar em qualquer processo criativo e que também implementámos na concepção deste álbum é tentar sempre que haja o mínimo de takes possíveis, 1, 2 ou 3 no máximo, quando gravamos alguma das nossas ideias ou add-ons. Isto porque a magia orgânica que procuramos, a vulnerabilidade e a emoção que tentamos sempre imprimir naquilo que criamos, normalmente só é capturada nos primeiros takes, ou é só a melhor capturada nesses primeiros takes. E mesmo que haja algumas imperfeições, não há problema, pois são mesmo esses detalhes que trazem um lado mais cru à identidade que se pretende realçar. O Wally enviou um pack cheio de beats monstruosos ao Jay, e desses vários beats, aquele que iria originar o Where You At foi o que imediatamente chamou a atenção de todos nós. Portanto, o Slow começou imediatamente a escrever. Depois, quando fui ter ao estúdio do Slow, ele já tinha escrito o início do Where You At, do refrão só. Where You At, Where You Been, estava a ter saudade. Nessa mesma sessão, ainda ajudei-o a acabar a letra do refrão e imediatamente enviámos o que tínhamos feito para o Henrique, para ele então fazer a sua magia com as guitarras. Mal recebi o beat do Wally, comecei logo a gravar diversas layers com guitarra acústica. Utilizei a Giannini, que é a guitarra que basicamente utilizei nos vários temas do álbum. O Jay, no entretanto, tinha acabado de escrever os 2 versos, e quando enviei a sample final de guitarra, ele escreveu a bridge do som. Para essa secção depois arranjámos de uma forma diferente, decidimos retirar os drums e o beat do Wally e deixámos mesmo só a sample de guitarra e a voz para dar ainda mais impacto àquilo que o Jay estava a cantar. Basicamente a canção ficou com 2 partes distintas, mas que se ligam mutuamente, os drums e os beats do Wally e a sample de guitarra. Como foi o primeiro single, o primeiro avanço do álbum a sair, acaba então por dar o mote sónico dos mundos afro e fado que virão a seguir. O Pirâmide foi um dos casos em que íamos escolhendo uma das demos que o Jay tinha, pegávamos no acapella e criávamos um novo instrumental de raiz. Começámos então por procurar uma sample que desse o mesmo feeling da mensagem do Slow, que tanto nos tocou. Encontramos então um loop do Beat Butcher que gostámos muito, flipámos para o pitch do acapella do Jay. De seguida passámos para os drums, mas em vez de programar, decidimos gravar um one take improvisado de beatbox como referência. Depois foi só na grid do Ableton alinhar cada som de kick, snare e hi-hat. Depois o Henrique tocou uma linha de baixo incrível e umas guitarras acústicas a acompanhar a ideia de harmonia do loop utilizado inicialmente e misturámos de forma a que tudo soasse parte da mesma sample. Estruturámos o beat com o Slow e ele acabou por reescrever todo o segundo verso por cima deste novo instrumental. No final gravou-se ainda um solo de guitarra elétrica, de onde retirámos apenas um pedaço como outro da canção. Esta foi uma das canções do álbum que mais diferentes versões teve, mas basicamente a versão final surgiu depois de recebermos um pack do nosso amigo Duarte Cota e a sample que assentou que nem uma luva no acapella do Jay foi tocada com uma guitarra portuguesa, que curiosamente acaba por ser a única canção no álbum Afrofado que foi gravado com um som real de guitarra portuguesa. A intro do som foi um vocal shop que retirámos de uma sample vocal que tinha feito uns meses anterior com a Tyra, uma artista e songwriter com quem costumo trabalhar em Londres. Os drums da parte final do Slow foram programados por ele, em que basicamente ele usou as percussões finais que tínhamos gravado ultimamente, chopou à sua maneira e criou um groove pattern diferente. Mais um exemplo de sons e ideias que foram sendo reciclados ao longo do processo do álbum e mais uma prova que a arte do sampling é das coisas mais bonitas que o hip-hop deu ao mundo da música e que também pode ser replicada em qualquer estilo musical. A voz da Teresa Salgueiro foi gravada por cima de um outro de guitarras que tinha gravado previamente e depois pegámos no take vocal final dela e criámos uma nova cama instrumental. Tentei criar uma paisagem sonora que ilustrasse a mensagem que ela estava a cantar e para isso utilizei sons de navio e sons de gaivotas para simbolizar essa partida para um outro lugar,
Para além disso, criámos ainda uma nova progressão de acordes, gravámos umas guitarras acústicas e ainda uma textura vocal com um coro com as nossas vozes. O Slow depois repescou um synth bass que eu tinha criado numa demo anterior, filtrou também partes das vozes da Teresa Salgueiro e criou esse outro emocionante. Para intensificar essa mensagem, adicionámos também umas percussões que o António gravou na cadeira e adicionámos a textura vocal do coro que tínhamos criado previamente. Pessoalmente, não podemos esquecermos de mencionar a importância da Teresa Salgueiro e o impacto brutal que os Madre Deus tiveram quando éramos recém-nascidos e os nossos pais nos punham a ouvir a música incrível que eles criaram. Provavelmente essas melodias, harmonias e a própria forma como o Pedro Aires Magalhães tocava as suas guitarras ficaram gravados no nosso subconsciente. Para nós, esta canção acaba por ser um momento full circle, do qual iremos estar para sempre gratos. Ultimamente, mais uma vez, pegámos no acapella e refizemos um instrumental utilizando um sample do nosso Pack Song Starters, tal como tinha acontecido no Sem Ti. Estruturámos o som, arranjámos e ficámos bastante comovidos com essa versão. No entanto, esta nossa proposta ainda não convencia o Slow e a demo acabou por ficar fora da tracklist do álbum a maior parte do processo. Nós sempre soubemos da magia e potencial da canção e nunca desistimos dela, pois para nós haveria sempre um AF com e outro sem ultimamente. Deixámos a música repousar durante largos meses e mal o Henrique chegou da sua viagem ao Sudeste Asiático, em início de abril, voltámos então a pegar na ideia, mas desta vez regravámos tudo. Simplificámos ainda mais as layers de guitarra e tentámos ser o mais clean e straight to the point possível. Acabou por ficar então a intro com as strings da sample original e o resto da canção, e grande parte dela, apenas e só guitarra e voz. Para intensificar o impacto emocional da canção, no final gravámos uns takes improvisados de percussão e bateria e também um coro a replicar a melodia da guitarra, utilizando as nossas vozes e as dos nossos pais. Gravámos imensas layers em pontos diferentes do quarto para simular um coro maior do que aquilo que realmente era. Para nós, ter a nossa família toda junta a cantar e eternizada nesta canção torna ainda mais especial. Já na reta final da concepção do álbum, o Tata surge e acaba por desbloquear tudo. Era a energia, o espírito e a peça do puzzle que faltava. O beat do Tata foi feito numa madrugada, depois de ter acabado de misturar uma sample do Guitar Lele Pack. Isto já bastante cansado depois de umas semanas mais intensas de trabalho. Não sei bem o que aconteceu, mas foi aquele feeling de já não fazer beats há algum tempo e queria então praticar uns drums. Decidi então praticá-los utilizando a sample que tinha acabado de misturar. O beat inspirou tanto o Slow que a seguir ao almoço eu já tinha enviado o refrão gravado e escrito. Assim que ouvimos aquilo que ele tinha feito, percebemos que era algo bastante especial e que faltava no álbum. Uma curiosidade é que o refrão, tal como o ouvimos na gravação final, foi gravado pelo Slow no seu quintal com o iPhone e de AirPods. Nós ainda pensámos em regravar as vozes no estúdio, mas a magia ficou gravada naquele momento, portanto decidimos deixar tal e qual como ele tinha feito. Desde que formámos Goiás, um pilar fundamental da nossa marca é criar música com o intuito de ser usada por outros produtores e artistas no desenvolvimento dos seus beats e canções. Esta vertente pela qual somos tão apaixonados é o reflexo de tudo aquilo que nos move. Criar música de que gostamos, com pessoas que gostamos. Estas composições, gravações, a que muitas das vezes chamamos samples, poderem por sua vez inspirar outras pessoas a criar as suas próprias obras, é uma das nossas missões. Nunca nos iremos cansar da sensação de ouvir o que alguém fez com um pedaço de música nossa, seja um beat, uma letra, uma canção, whatever. Estamos sempre à procura de ser surpreendidos com aquilo que as pessoas fazem a partir das nossas criações. Este nosso trabalho, para além de ajudar a nossa sonoridade a tornar-se cada vez mais vincada, gera também umas oportunidades, permitindo a colaboração com diferentes criativos de todos os cantos do mundo. Podem então seguir este nosso trabalho no nosso website musicbygoias.com. Terminar agradecendo a oportunidade dada pelo Slow e o Zizou de podermos contribuir e pôr em prática um pouco da nossa visão e filosofia neste álbum Afrofado.
Não só foi um sonho tornado realidade, como também acabou por ser um mestrado de produção, gravação, arranjo, composição, tudo. Eternamente gratos por isso e cada vez mais entusiasmados por podermos continuar a exprimir aquilo que somos e a expressar o nosso ponto de vista através da arte que criamos.